A nossa convidada de hoje é uma das figuras mais conhecidas do audiovisual português e muito porque nunca se cingiu durante a sua vida profissional a uma só atividade. Foi jornalista, foi deputada, apresentadora de televisão, cantora, até fez anúncios. Eu sou o Nelson Ferreira, comigo está o Diogo Teixeira Pereira e hoje vamos conhecer melhor a Manuela Moura Guedes em 40 minutos aqui na Rádio Observador. Bem-vinda, Manuela. Obrigado. Obrigado. Bem-vinda. Manuela, ia começar pela minha faceta favorita da Manuela, que é a faceta de cantora. Ainda canta, Não Manuela? acredito. É verdade. Eu adoro aqueles anos 80. Eu canto às escondidas. A sério? No banho? Sim, porque senão fugiam. Não é no banho. Não cantava nada mal. Não, mas é que eu tenho vindo ao longo da vida a ficar cada vez com a voz mais grossa. E, portanto, os agudos são complicados. O leque, ou seja, a amplitude de voz mudou, portanto eu não canto assim grande coisa agora. Eu tenho particular curiosidade por esta altura do início dos anos 80. Eu não gostei muito. Não gostou? Mas, por exemplo... Se você diz, a minha principal atividade sempre foi o jornalismo e a paixão que eu sempre tive. Se você diz que era um hobby... Foi uma coisa que me deram a oportunidade para fazer e que eu aproveitei e que me diverti imenso. Mas ainda assim trabalhou com os melhores, não é? Por exemplo, lembro-me que o Ricardo Camacho, do Sétima Legião, é produtor. Nunca foi da Sétima Legião. O Ricardo? Sim. Ele não chegou a fazer parte da Sétima Legião? Não, mas ele era médico, inclusive. Sim. Mas era um ótimo produtor, fez a música. Com letra de Miguel Esteves Cardoso, no caso do Foram Cardos. Exatamente, que era meu amigo, tive essa sorte. E depois trabalhei com o GNR. Com o GNR. O Vítor Ruas, o Tolly... O Vítor Ruas, o Tolly, o Rui Reininho também. Aliás, foram eles que produziram o disco, foram eles que fizeram as músicas e eu, muito humildemente, pus a voz. Acho que o problema foi mesmo ter sido eu a pôr a voz. Mas eu acho que não, eu gosto muito. Aliás, só uma curiosidade, eu não sei, eu passei no Spotify, não é? O serviço de streaming, e o Foram Cardos tem tem quase 500 mil escutas. Atualmente. Que é bastante. Isso significa o quê? Que a Manuela Moura Guedes deveria receber uns trocos por isto. Não recebe? Não. Do Spotify? Não, e aqui ainda não estão contabilizadas a quantidade de semanas em que teve nos tops em 1981 e 82. Ganhei um prémio por ser o single mais ouvido ou mais comprado. Mais comprado. Mas o Foram Carlos, Foram Prosas correu bastante bem, não é? Tendo em conta até o número de vendas. Depois os seguintes já não correram tão bem, mas se as coisas tivessem continuado a correr bem, podia nunca ter sido jornalista. O outro, não, já foi. O outro era aquilo que se chamava um LP, foi uma coisa que vieram a dizer-me, transformou-se num disco de culto, que é uma coisa que eu acho extraordinária. Talvez pela junção, por ser do GNR, por ser uma coisa que ficou, como não foi muito comercial e não se vendeu muito, foi proibido pela Rádio Renascença e todas essas coisas, depois era difícil encontrá-lo. Eu própria não o tinha, tive que andar a pedir para mudarem e tornou-se assim um disco que não muita gente o tinha. E isso foi uma coisa que as pessoas guardaram e tiveram como uma coisa especial. Mas não foi um disco comercial, nem nada que se pareça. O outro sim. O outro, e continuam a ouvir-se de vez em quando, mandam-me uma mensagem a dizer: estou a ouvir-te. Mas nunca houve esse risco de não ter sido jornalista. Mas agora, respondendo à sua pergunta, não. A minha mãe sempre me disse que, aliás, porque eu fazia construções na areia em pequena. Ganhou prémios também, não ganhou? Ganhei 4 primeiros prémios e 2 segundos. Bicicletas. Perdeu-se uma escultora. E vieram o Diário Notícias, que era quem promovia, e acho que ainda promove essas coisas, mas na altura aquilo era mesmo uma coisa, havia poucas atividades em Portugal que tivessem assim projeção. E então aconselhou-me, mesmo nas páginas do jornal, para eu ir para Belas Artes. E lembro-me da minha mãe me ter dito que as pessoas com talento fazem vida, com jeito divertem-se. E eu tinha jeito para cantar, talento não propriamente, não é? E portanto sempre tive este lema.
deram uma oportunidade de eu, com os meus jeitinhos, aplicá-los e divertir-me. Portanto, seria uma palermice para mim. E, portanto, os seus pais tiveram uma importância na definição daquilo que foi depois a sua carreira? Sim, quer dizer, está a falar dos meus pais. Sim, claro. Claro, os pais têm sempre importância na formação das pessoas e no encaminhamento. Mas tinham profissões muito diferentes das que escolheu. Sim, foi um acaso. Eu acho que há segundos na vida das pessoas que determinam o resto das suas vidas. Eu tenho um segundo na minha vida que determinou a minha vida profissional. Eu estava no último ano de Direito, tinha dois colegas, um casal de namorados com quem costumava estudar, e lembro-me de estar na biblioteca e ele queria à força concorrer a um concurso público na RTP, que concorreram milhares de pessoas, e ele dizia-me: ouve lá, concorre para eu concorrer também, etc, etc. E eu vivia da mesada dos meus pais e ter que tirar fotografias, fazer coisas. Eu vou gastar dinheiro para quê? Não vale a pena, aquilo deve ser por cunhas, é o país da cunha, não é? E eu disse, não vou fazer isso, mas por fim ele lá me convenceu. E lá fomos tirar fotografias daquelas tiradas. Tipo passe? Sim. Fomos entregar à Alameda das Linhas Torres, aquelas coisas todas. E esqueci-me completamente daquela coisa, até que por um acaso vim mais cedo de férias, os meus pais ficaram e eu vim mais cedo, e tinha uma carta da RTP. Fui tirar para prestar as primeiras provas e estou sentada a ver raparigas giríssimas que podiam estar num concurso de misses e eu pensei, o que é que eu estou aqui a fazer? Tinha lavado o cabelo, não o tinha secado ao vento. Era uma universitária, enfim, de curso, não tinha nada a ver com isso. E eu sempre fui um bocado competitiva. E pensei, eu não quero falhar, eu não vou perder. Portanto, eu à partida não me vão escolher com estas raparigas. Beldades. Estão giras, estão não sei o quê, vou-me embora. E estou assim, em instantes de me ir embora, de me levantar e nem sequer prestar provas, quando me chamam. E aí não havia alternativa. E são estes instantes que eu acho que terminaram. E o que é que foi fazer vida. para a RTP? Fui ser apresentadora contra a minha vontade. E quase desde o princípio que eu queria ser jornalista, que era aquilo. E houve uma coisa que me determinou ainda mais, que foi um jornal que era extraordinário na altura. Eu fui escolhida pelo Fernando Lopes, o realizador, que nessa altura reinventou o Canal 2 e que era fantástico. O Jornal das 9? Não, ainda não. Era a Informação 2, com o Mega Ferreira, com o Joaquim Letria, com o diretor era o Hernani Santos, que morreu há uns dias. E era um jornal fantástico. Como aquilo era pequenino, eu trabalhava no mesmo estúdio em que eles faziam o jornal. E eu olhava para aquilo, eles não me ligavam nenhuma. Eu era a menina da continuidade, tinha 21 anos, pronto. E eu ouvia aquilo e pensava, que bom que era se eu pudesse fazer aquilo. Mas, por exemplo, é o jornalismo que faz com que nunca termine direito? Nunca terminou o curso depois, não é? Faltou-me uma cadeira. Ainda E pode fiz a escrita, tive, se não me engano, 9, ia à oral, mas meteu-se a RTP e depois nunca cheguei a fazer. Mas queria ser jurista? Ou advogada? Não, era para ser advogada. E houve uma coisa muito engraçada. Eu já tinha feito 2 emissões na RTP. Eu, no meu 5º ano, dei aulas como monitora na faculdade aos alunos do 2º ano de Direito Civil. Fui convidada pelo professor. E, quando já estava na RTP, o professor convidou-me para ir dar a introdução ao estudo do Direito. E eu lá fui.
Já tinha feito 2 emissões na RTP, mas só havia a RTP, era muito vista. Entrei na faculdade, fui-me apresentar aos alunos e estive toda a aula aflita, porque eles acotovelavam-se e diziam, é ela? Já era conhecida da televisão. Pessoa da televisão. Nunca mais lá pus os pés. Como é que os seus pais reagiram a essa mudança? Ao princípio acharam graça, depois nem tanto. Acharam um bocado estranho que a filha tivesse Ido para jornalismo. e houve uma coisa muito engraçada. O meu pai era uma pessoa muito franca. E nós fizemos o curso. Foram para aí 4 eliminatórias. E houve uma coisa... Eu fiquei logo à primeira, mas não sabia. Mas tive quase para não ficar. Porque eu era... para a época, eu era muito avançada. Ou seja... os apresentadores, as pessoas de televisão tratavam as pessoas por senhor telespectador. Eram assim... havia uma distância muito grande e era como o telespectador fosse uma coisa diferente deles próprios. Eles eram apresentadores, os outros eram telespectadores e eram seres diferentes, percebe? Okay. Havia ali coisa. E eu tratava as coisas um bocado de uma forma mais informal. Não era por tu, nem era por o ou você, mas era de uma forma mais coloquial. E fazia gestos e eles tiveram medo que fosse excessivo. É claro que esta era a imagem que eles queriam para a nova RTP. E então fiquei logo nessa primeira, mas tive quase para não ficar. Porque fugia desses parâmetros, não é? Exatamente. Mas o seu pai não gostava? Não. E depois nós fomos apresentados, porque aquilo era um acontecimento em Portugal, claro, os novos apresentadores, que éramos 12, 10 raparigas e 2 rapazes, e foi a um domingo à noite. E eu não sei o que é que me aconteceu, que eu, a responder a uma pergunta, hesitei um bocado. E o meu pai diz-me, depois de ouvir todos, diz-me, se calhar não tens muito jeito para isto. Muito francamente, tenho-te a dizer. E eu fiquei... Será que o seu pai achava que a Manuela Marguetes tinha mais jeito para ser freira? Também não me parece. Estou-lhe a perguntar isso porque esteve num colégio e porque disse, inclusivamente já, que isso lhe passou pela cabeça. Passou. Acho que é a única pessoa que achou, ou pelo menos me disse que achava, e não sei, foi a Madre Fontes, a quem eu disse, e que me disse, de todas as raparigas, eu quando te vi achei que tu que poderias ter vocação. É quando ela me começou a descrever o que é que eu podia. Tirou-me toda a ideia romântica, que, como é óbvio, naquela idade só podia ser uma ideia romântica de andar, de hábito, coisa. Ela dizia, não precisas de andar de hábito, pimba. Foi logo a primeira coisa que caiu ao chão. Ela falou durante 3 ou 4 minutos e quando eu saí do gabinete dela... Não vou ser freira. Como é que eu agora vou sair desta? É claro que ela teve o bom senso de nunca mais falar no assunto. Percebeu. Tem 2 irmãos. Tenho. São mais velhos ou mais novos? Mais novos. São mais novos? São. Como é que é ser uma irmã mais velha? Mas... são rapazes. O que é que isso quer dizer? Felizmente, têm muito boa cabeça, um sentido de humor extraordinário, corrosivo. E nós 3 juntos, as pessoas costumam dizer que arrasamos as coisas, mas eles arrasam muito mais. É possível. Eles são péssimos. Eu gostava de um jantar lá em casa com eles. Não, deve ser divertido. São mesmo. São muito divertidos. Mas está a dizer que são homens e são mais novos, portanto isso teve também não, influência quando eram miúdos, não é? Não ligam nenhuma. Mas quando eram miúdos tinham mais... A autoridade da irmã. Nenhuma. E tinham muito mais liberdade quando eram miúdos. Eu nunca tive chave de casa. O meu irmão mais novo, que é bastante mais novo do que eu, tem menos 12 anos do que eu, ri-se e diz, Meia, que é como ele me trata, Meia, eu aos 12 já ia para o túnel e não sei o quê, e eu disse,
nunca o pai me deixou sequer eu ter chave de casa. Eu nunca fui ao Túnel, que era uma discoteca conhecidíssima, iam pessoas de Lisboa. Eu acho que sonhei várias vezes, sonhar, literalmente. Foi ao Túnel. Sim. Não é o sonho de agora, que toda a gente sonha acordada. Sim. Que é uma coisa... É um ódio que eu tenho, esta coisa das pessoas sonharem acordadas. Agora toda a gente tem um sonho. Mas era sonhar literalmente. Sonhava. Devia ser um desejo. Estava ali recalcado esse Era, desejo. exatamente. Não é? Por acaso falou dessa questão que eu não sabia das esculturas da areia. Também já falamos aqui da freira, mas também chegou a ser Miss. Não Miss. Eu fui rainha do Oeste, que é uma coisa muito mais importante. Então não é. Sim, até porque uma rainha pode fazer o carnaval, não é? E a Miss Exato. normalmente não faz. E ganhou um carro, não foi? Neste concurso. Ganhei, um Toyota. Estou a fazer... Não interessa. E, Usou? Foi o seu carro? Não, vendeu? Não, o carro era um Toyota Corolla, que para a minha idade eu achei o carro feio. Achei que era assim um carro Podia ser um carro para o seu pai, para si não é? Não, troquei com o da minha mãe, que era um Mini Clubman, que era muito mais engraçado. Mas o meu pai também nunca me deixou trazer para Lisboa. Tirei a carta aos 18, porque isto foi com 17 anos. E o engraçado, porque eu nasci no Cadaval, por circunstâncias, sei lá. O meu avô era advogado, a minha mãe ainda vivia em casa dos meus avós, o meu pai estava a estudar ainda em Coimbra, e não sei, durante uns meses estiveram lá, e depois mudaram-se, tanto que eu só vivi durante alguns tempos no Cadaval. Mas o que é certo é que nasci lá. E um dia, um dos meus tios, que também era advogado, disse que o presidente da Câmara gostava muito que eu fosse a uma festa no Cadaval, que era na altura das vindimas, e eu fui. E, a certa altura desse jantar, pedem-me para ir com outras meninas e há uma votação. Eu acho que aquilo já estava combinado. E então as pessoas votaram todas e votaram em mim. E que eu era... não sei o quê, das vindimas daquela coisa. Vocês estão a ver que a história do Oeste, eu sou uma rapariga do Oeste, tem muito a ver com agricultura e com vinhas e com essas coisas todas. E então fiquei automaticamente eleita e escolhida para ir para a final, que era em Rio Maior, que era a rainha do Oeste. Então lá fui eu, uma coisa extraordinária. Não tive enfado bem. Na altura usava-se mini saia, e então lá fui eu e ganhei, que era de todas as zonas do Oeste, e ganhei o carro. Isto em vésperas de eu vir para as Freiras. Eu vinha para a faculdade, eu entrei na faculdade com 17 anos, e então apareceu no jornal essa coisa e eu andava a esconder, porque as freiras não me conheciam de lado nenhum. Eu fui para lá e andava a esconder os jornais, porque aquilo não era assim a coisa mais indicada. Vamos voltar ao tempo da faculdade, só porque a Manuela Marguetes foi colega do Durão Barroso e de Santana Lopes. Como é que eles eram nessa altura? Eram amigos? A Manuela deles, claro. No princípio não. Eu não era assim. Eu tive como amiga a Bebé Beleza. Estávamos sempre as duas. A irmã da Leonor sim, Leonor Beleza, que hoje, se não me engano, está no Supremo Tribunal. Eu fui amiga de muita gente hoje conhecida. Aliás, veio já faziam rally tascas naquela altura. É a minha curiosidade. Agora as faculdades fazem o rally das tascas, não é? Esse tipo de atividade académica. Não faziam, não, mas eram boémios ou não? Isso não. Mas o Durão Barroso, eu lembro-me de dizer, hoje em dia a ideia que tem do Durão Barroso não é a ideia que eu tenho. O Durão Barroso era um tipo brilhante, logo no primeiro ano, e que eu cheguei a casa, lembro-me, num fim de semana, e dizer: tenho um colega que eu tenho a certeza que um dia será primeiro-ministro. É claro que olharam para mim, 17 anos, sabe lá bem, e veio a ser primeiro-ministro. Era brilhante, tem uma cabeça prodigiosa, e que... Achava o mesmo de Santana Lopes? Não.
Eu fiz um exame com o Santana Lopes no 4º ano, já numa altura em que aquilo estava um bocado atabalhoado. Já foi depois do 25 de Abril e aquilo um bocado atabalhoado. E era diferente. Foi diferente. Mas a Manuela já era boa para avaliar a competência das pessoas nessa altura. Vaticinou esse futuro a Durão Barroso e ele aconteceu. Vaticinei mesmo. Mas ele, não era só eu a achar, os professores também achavam. Ele era do MRPP, namorava com a Teresa Almeida, que hoje é da Procuradoria, é uma procuradora adjunta. Era muito gira, olhos verdes, etc. E eram os dois do MRPP. E iam para as RGAs e para aquelas coisas, mas militantes mesmo. Ele usava aquelas calças chino, assim, camisas da flanela, aquelas bolsas de pano, assim, à tiracolo, iam os dois assim, abraçados cheio de estilo. para a cantina. Não vou dizer o resto. Não, mas era muito engraçado. Naquele tempo, eu digo que era engraçado, porque ele de vez em quando afagava um bocadinho o rabo dela. E aquilo, não, isso quando romântico. É romântico, obviamente. Mas eu vinha de Torres Vedras, eu estava nas Freiras e aquilo para mim, era assim. Um símbolo de modernidade. Eram assim, liberdades. Liberdades e modernidades. Ideologia. Apresentadas a Manuela Moura Guedes por Durão Barroso. Mas já falámos um bocadinho do percurso na RTP, falámos muito ao de leve, porque foram também há alguns anos por lá. Foi lá que conheceu o José Eduardo Muniz? Foi. Era meu diretor. Como é que... Odiei-o ao princípio. A primeira vez que contactei com ele, fui chamada ao gabinete e levei um raspanete. Mas daqueles mesmo. Foi muito injusto comigo, porque tinham-me chamado para... Eu estava na secção da política, chamaram-me para eu ir fazer... Uma das primeiras coisas que fiz foi investigação, sobre os terrenos, uns terrenos que iam ser expropriados da Câmara para o Sporting, e eu consegui perceber que aquilo era ali falcatrua. Estavam a beneficiar o Sporting, porque o dinheiro de cada metro quadrado estava a ser pago de uma forma que era um valor muito mais caro do que o que devia ser. Divulguei isso, de tal forma que tive que meter em tribunal. Foi o primeiro processo posto em tribunal por difamação. Podia-lhe ter granjeado a simpatia do José Eduardo Muniz, porque ele é do Benfica, não é? Não, mas isso ele nem sequer okay. era. Isto para justificar porque é que me chamaram para uma reportagem que era um secretário de Estado ou um ministro, já não me lembro, nem me lembro do nome dele, que ia visitar umas novas instalações do metro, e aquilo havia também problemas. E então o chefe dessa altura, da sociedade, pediu-me para eu ir fazer aquilo. E eu estou a fazer perguntas ao secretário de Estado, e o secretário de Estado tolamente volta-se para mim e diz assim: você deve ter muitos interesses no metro. Eu digo: como? Mas deixei ficar aquilo porque achei que era fantástico, não é? E eu não sei o que é que lhe respondi e disse: fantástico que ele me diga uma coisa destas. É claro, à tarde já tinha imensos telefonemas do gabinete do senhor a pedir-me para não pôr aquilo. E eu disse: ouça, se o senhor é responsável suficiente para ser secretário de Estado ou ministro, ou lá o que é que ele era, é responsável pelas coisas que diz, não é? Portanto, eu farei a reportagem como eu quiser. E, portanto, José Eduardo Muniz não gostou? Não foi isso. Houve, e nem chegou, ele não teve conhecimento de nada. O que ele teve conhecimento foi de outra coisa. Entretanto, os intermédios, eu fiz a reportagem e fui para casa e aquilo não foi para o ar. Ok. E no dia seguinte disseram-me que a reportagem tinha problemas técnicos. E eu andei a informar, fui aos técnicos, etc. Não tinha problemas nenhuns. E então eu fui aos intermédios e fui dizer-lhes: olha, a reportagem não tem problemas técnicos. Tem, não sei o quê. Não tem. Portanto, eu vou ter que reportar isto
já não me lembro. Se era ao Conselho de Redação, se era, não sei. Porque eu quero que a reportagem... Eu fui chamada num dia de folga para vir fazer esta reportagem. E agora ela não sai. É especial. Levo com uma boca do ministro a dizer que eu tenho interesses no coisa. Levo com telefonemas de coisa e ela agora não vai. A reportagem foi para o ar, mas logo a seguir tinha o diretor a dizer-me que a reportagem não sabia o que é que se tinha passado, mas que não gostava de ameaças e que aquilo que eu, se quisesse para falar diretamente, para explicar as coisas, sei lá, e eu penso, e estava a pessoa que me tinha mandado fazer a reportagem. E eu disse, mas ele sabe porque é que eu fui fazer a reportagem? E ele caladinho. É claro, como ele o conhecia muito melhor, foi na versão dele. O outro contou-lhe a versão dele e ele achou, claro, esta que está sempre a arranjar sarilhos, não é? Mas ela trabalhou muitos anos com o José Eduardo Muniz. Essa relação de trabalho nunca causou problemas na vossa relação pessoal? Como é que é lidar com isso? Discussões, mas havia discussões na redação. Ele despediu-me pai 3 ou 4 vezes. A certa altura eu já lhe dizia... houve uma vez que fui para casa. Ele despediu-me e eu fui para casa. E depois toda a gente a ligar-me, a dizer, anda lá, não sejas parva, não sei o quê. E ele não dizia nada. Estão a ver em casa, claro. Não é? E eu fui fazer cortinados para casa. Não, havia assim alturas que era. Houve outra vez em que me despediu e eu virei costas, pus a carteira ao ombro e ele veio. Ouve lá, o que é que estás a fazer? E eu disse, então não fui despedida, vou para casa. Não sejas parva, não sei o que é. Aquilo também era de rompantes, não é? E depois, acho que a última vez eu já lhe respondi, despedir, não me podes despedir, portanto, acabou-se. Mas às vezes eram discussões complicadas. Porque era discutir. Mas é assim, eram discussões complicadas como alguém tem discussões com outras pessoas. Quem é que não tem discussões numa redação? Não é? Eu sempre em casa também? Eu não gosto muito de ter discussões, assim, pessoais. Mas pronto, tem-se. Também acontece. Mas numa redação, há pontos de vista diferentes e quer-se fazer numa redação ou em qualquer sítio. Tem-se discussões. E tem-se discussões na redação. Ou então há coisas esquisitas por trás disso. E quando eu queria que prevalecesse qualquer coisa, eu dizia, não concordo, acho que deve ser assim. E ele, não, e não sei o quê, e discutíamos. Só que as coisas tomavam outras proporções porque nós éramos casados. E vinha logo, percebe? Havia sempre alguém que vinha. E depois as coisas tomavam, às vezes, outras interpretações, percebe? É estúpido. Mas esses anos na TVI, principalmente, não devem ter sido fáceis. Também são conhecidos os casos em que isso aconteceu. Os anos de 2009. Porquê é que o Jornal Nacional foi excluído da grelha da TVI nessa altura? Porque estávamos à beira das eleições, porque a administração o censurou por ordem do governo. Tem a certeza que foi José Sócrates que mexeu os cordelinhos para acabar com o Jornal Nacional de Sexta? Foi a própria administração, como disse, o administrador português. Eu, ao fim de uma semana de ver que a promoção que tinham feito para o jornal, eu despedi-me em julho, dizendo, em setembro, volto. No dia anterior, tínhamos gravado uma promoção, a lembrar as pessoas de que o jornal ia voltar, e a promoção nunca mais ia para o ar. E eu perguntei ao diretor, que era o João Maia Abreu, João, então a promoção. Depois perguntei ao Luís Cunha Velho, que era quem geria essas coisas. Luís, então, eu ligava-lhe, sim, vamos pôr. Ninguém me respondia. Mas eles nessa altura já sabiam que o jornal não ia voltar? Deviam saber, mas ninguém me dizia nada. Estavam claramente a enrolar também, não? Estavam a enrolar, tinham medo das consequências, não é? E por fim, no 2
eu não me lembro se foi no dia anterior, mas eu tenho a impressão que foi no dia anterior, que eu disse, isto não pode ser. O jornal não pode ir para o ar sem uma promoção e eu quero saber o que é que se passa, porque a promoção está feita, as promoções disseram-me que ela está prontíssima há que tempos, e então o Luís Cunha Velho e o João Maia Abreu disseram, vem cá dentro, não sei o quê, que eu tinha um gabinete, mas trabalhava ali na redação. Mas esteve a preparar o primeiro jornal, do regresso. Estava tudo pronto. E então fui e estava lá o administrador. E então é que me disseram, que a administração quer acabar com o jornal. Eu disse, a administração, os espanhóis. Da Prisa. E depois disseram-me que eles iam a caminho de Nova Iorque, Estados Unidos, lembro-me perfeitamente, e eu disse, mas não há nada que isto tem sido eles desde há muito tempo, e depois tiveram-me a contar o que é que se passava, que tinha sido uma coisa, quem era a pessoa que estava a lidar com o assunto, agora não me lembro do nome dele, aquele baixinho. António Vitorino? Sim. Como é que ele se chama? António Vitorino. Está a ver. Eu e nomes. O António Vitorino, que servia de intermediário. Ele depois veio negar. Ele pode negar tudo o que queira. Todos eles negam, não é? Aliás, isto só podia ter, não sei se se lembram, de quando é que começou a campanha, começou num congresso do PS, a campanha contra o jornal, e contra mim própria, não é? Porque era eu que estava à frente do jornal. Mas terá sido o próprio José Sócrates a mandatar António Vitorino para fazer o trabalho sujo. Sim, e depois vim a saber que até da própria Casa Real e da própria Prisa se queixavam dos telefonemas que ele fazia. Passou pelo rei de Espanha? Passou pela Casa Real, porque foi contado. Eu disse isto na Comissão Parlamentar. E depois, quem lá foi a seguir não negou, que foi o Dr. Balsemão, porque lhe foi contado. E eu disse, e os deputados perguntaram, e ele disse, não nego, nem confirmo, não podia negar. Balsemão tem uma boa relação com a Casa Real? Não, era com uma pessoa da Prisa. Muito bem. Eu ainda queria voltar aqui ao capítulo da televisão, mas já que meteu aí também a política, também a chegou a fazer. Como é que foram esses anos? E sei que repete várias vezes que foi sempre eleita como independente, apesar de ser nas listas do CDS. Foram-me convidar. Quem é que a convidou? O Manuel Monteiro e o Paulo Portas. E foram lá à casa e eu fiquei a olhar para eles. Achou estapafúrdia a ideia de início? Por isto, porque eu disse, eu num grupo parlamentar, já disseram que se eu quisesse era independente, que não estava afiliado, nunca estive afiliado em coisa nenhuma. E eu disse, nem em juventudes? Esteve próximo da juventude centrista? Nunca fez parte? Mais próxima da UEC do que da juventude centrista. Eu estive lá, sim, de facto, eu fui para lá trabalhar, mas foi por causa do namorado. Foi por razões de coração. Foi, mas não vai dizer que era indiferente ser o PP na altura, Partido Popular, ou ser o PCP a fazer-lhe esse convite. Isso faz de si uma conservadora em termos de identidade política? É preciso ver as coisas. Eu venho de uma família conservadora, Torres Vedras. Católica, já sabemos. Católica, em que a minha avó, por exemplo, quando nós chegávamos ao pé deles, as crianças, quando chegavam ao pé e eles estavam a falar de qualquer coisa, ela dizia prenez garde. Eu, durante muito tempo, pensei que o prenez garde, tomem atenção, cuidado, não é? Que o prenez garde era uma pessoa. Só depois, quando comecei a estudar francês, que ela até me ajudou, a minha avó, achei que era uma pessoa, porque aquilo era automático, que era para nós não percebermos. Portanto, política era uma coisa que nós não fazia parte.
percebem? Portanto, eu Então, era... porquê é que aceitou esse desafio? Não, aceitei por isto, para já. Porque me foi oferecida uma condição sem a qual eu não podia ir. Eu perguntei-lhes, sabem que eu sou indisciplinada. Eu faço aquilo que eu acho, quer dizer, que eu quero. Na medida do possível, não é? E eles, sim. E eu, dentro de um grupo parlamentar, eu não obedeço a disciplina de voto. Ai, você é independente. Mas mesmo assim, há coisas que têm... E foi-lhe garantido isso? Ai, não. Foi. A condição foi esta. E eu disse, mas em tudo eu tenho que saber. Porque há coisas que são fundamentais. Em tudo. Mas só há uma coisa em que eu faço questão. Disse o Manuel Monteiro. Eu, diga lá. Eu pensei que era daquelas coisas que nos fazem ser assim, ao assado, não é? Não, era a idade da reforma dos deputados. Okay. Que era aumentar os anos. Claro, eu disse, não, eu isso estou de acordo. Aliás, foi mudado logo a seguir. Eu isso estou de acordo. Não há mais nada. Não. Nem eutanásias, nem abortos, nem coisa, sendo um partido conservador, não é? Nada. E então eu disse, fica estabelecido que eu posso votar como eu quiser. Mas não levou a legislatura até ao fim? Não, mas eu votei como eu quis. Sim. Uma vez até ao lado do PCP? Sim, exatamente. Ao lado do PCP. Mas zangou-se com quem? Para além do comissário Cardoso e Cunha, 10 para 98. Eu era a única pessoa naquele Parlamento que pedia contas aos dinheiros. Mas eu estou a perguntar-lhe naturalmente, zangou-se com quem no grupo parlamentar? Era essa mais a questão. Não me zanguei com ninguém, tinha divergências. Porque é assim, eu era jornalista e admirava-me um pouco que tudo aquilo que era discutido era sempre isso é bom para o partido. As coisas no Parlamento nunca isso é bom para o país, isso é bom para os portugueses. Há uma agenda que se sobrepõe ao país. Mas é isso para todos, não pensem que é só para um. Aquilo que se pensa é sempre em termos de o que é que isto rende mais. Mas era jornalista e também já ouvi criticar que muitos jornalistas que fazem Parlamento não têm experiência suficiente ou não são suficientemente bons para fazer Parlamento. Eu parece que tenho, aqui para nós, eu parece que tenho o complexo da perseguição, não é? Chega a ser, porque eu fui completamente boicotada no Parlamento. Pelos meios de comunicação social? Porque não viam o seu trabalho? Pediram-me uma entrevista para o Expresso e eu dei, e a certa altura perguntaram-me o que é que eu pensava dos jornalistas lá do Parlamento. Eu tinha coberto várias vezes o Parlamento, mas aquilo visto de dentro... Mas ainda é a sua opinião hoje em dia? Hoje em dia não tenho opinião sobre isso, não estou lá, estou-me nas tintas. E aquilo que eu reparei é uma promiscuidade inacreditável, para além de irem mal preparados. Porque eu falava de coisas e eles, olha, por exemplo, sobre a Expo, sobre coisas que era suposto irem com o mínimo de preparação. Hoje nota-se muito também, especialmente porque mandam jornalistas que são muito novinhos, estagiários, esse é um dos problemas da profissão hoje em dia, e que vão à espera que o entrevistado lhes explique porque é que eles estão ali e lhes explique as matérias e portanto o entrevistado vai explicando e eles fazem as peças com aquilo que os entrevistados... Ainda é amiga de Paulo Portas? Não é a dinâmica de Paulo Portas, é por incompetência das redações. Não, eu estava a perguntar-lhe se ainda é amiga, se a Manuela Marques ainda é amiga de Paulo Portas. Eu percebi mal. Eu sou amiga, mas não me tenho dado com ele porque fiquei... Ele sabe disso. Fiquei um pouco melindrada pelo facto de ele ir para a Montingil. Agora, há pouco tempo, pois, sim. Isso é muito recente. É agora muito pouco recente. Então, porquê? Ele já foi para a Montingil há muito tempo. Mas ele teve um cargo novo, acho que agora foi é administrador, votado, não é? Há dias. Mas já lhe disse isso? Já falaram sobre isso? Disse, quando ela porquê? Até comigo, eu digo sempre faço espera, Paulo mas porque acha que ele faz isto por dinheiro? Qual é? Alguém ir para a Montingil só pode fazer por dinheiro. Eu não, pronto, já estou
pronto. Só que me faz impressão, ele tem boa cabeça, tem coisa de desperdiçar a boa cabeça para ir para uma empresa de empreiteiros. Nunca pensou que Paulo Portas podia vir a ser Presidente da República, como Durão Barroso podia vir a ser Primeiro-Ministro? Porque eu renunciei por causa dele. Eu renunciei porque fizeram uma canalhice na votação dele para líder parlamentar. Eu achei que aquilo era tão feio, que não podia continuar naquele grupo. E foi em solidariedade com ele. E fui solidária com ele. Fui-me embora. Tremei-me, como sempre. E depois ele vai para o Montingilo. Se calhar é o que ele faz de melhor, percebe? É muito frequente, e aqui nesta entrevista já ouvimos falar do inconformismo das redações, muito crítica da classe política também. Ao longo destes anos todos, nunca se sentiu como um condutor que entra em contramão numa autoestrada, mas acha que os outros automobilistas é que estão todos errados? Eu sinto-me desajustada, muitas vezes. E já houve alturas da minha vida em que eu pensei. Houve uma altura quando saí da TVI e os anos que se seguiram foram muito, muito complicados em termos interiores, porque tive várias fases. Há assim grupos de pessoas a quem que é difícil compreender, que é, antes de mais nada, eu, Sócrates, estou-me nas tintas, é o que é um político videirinho, fez o que teve a fazer e pronto, estou-me nas tintas, desde que não volte a ter os destinos do país com ele, estou-me nas tintas, passou. Agora, aos jornalistas é difícil esquecer e é difícil passar por cima. Isso faz com que nunca vá voltar a essa profissão? Tenho dificuldade. O Jornal Nacional vai voltar. Não vai voltar a Manuela Morguetes. Não. Mas tenho dificuldade porque os jornalistas, em vez de procurarem, podiam me odiar, não tem a ver com isso, mas não podiam saltar por cima daquilo que é essencial no jornalismo, que é não deixar que uma administração e o poder censurassem um jornal, não se porem ao lado de um governo, não se porem ao lado de um primeiro-ministro, porque havia jornais e havia jornalistas que diziam, ela pôs-se a jeito, coitadinho que tinha sido maltratado por mim. Percebem o que eu digo? Como se eu tivesse poder de fazer o que quer que fosse ao primeiro-ministro. Ele tinha o poder de me pôr processos, direito de resposta, podia fazer o que quisesse legalmente. A ERC tentou tudo, porque a ERC é um órgão político, não é? Portanto, e tentaram tudo. Eu fui lá, tudo. E, no entanto, ele tinha tudo nas mãos para fazer legalmente o que quisesse. No entanto, nós tínhamos os documentos e tínhamos os originais. Porque eu nunca me atrevi a pôr uma peça no ar sem que os documentos fossem os originais e nós tirássemos fotocópias. Porque podíamos ser enganados, não é? Uhum. Esta conversa iria para muito mais horas. A Manuela Moura Guedes é de facto uma figura ímpar no audiovisual e continua a nutrir pela Manuela uma certa imagem de alguém que me acompanhou na minha infância, por esses tempos de RTP. Não, pelo contrário. Aliás, como a minha neta, que olha para uma fotografia e diz: "Oh vó, tu ali..." Não consigo, ninguém consegue, ela trata por tu. Eu há uns anos quereria que ela tratasse por você, que achava que tinha que ser. Agora, hoje não. Nas tintas, ela, tu ali eras um bocadinho mais nova, não é? Simpática, muito cuidadosa. E eu,
Achas que faz Mas um essa bocadinho de tradição, diferença? por exemplo, em Espanha e em Itália, o pivô é muito mais velho do que a maioria dos pivôs em Portugal. Está bem, mas não é isso. E hoje em dia... televisão toma-me nas tintas. Felizmente, desde o princípio, não sofro daquele síndrome da falta de televisão. Televisão foi um trabalho, não faz parte da minha identidade. Não e rádio fazia? Também houve uma altura que era muito engraçado. Eu fiz rádio durante muito tempo. Ficou a faltar esse capítulo na nossa conversa de 40 minutos ao fim de semana aqui na Rádio Observador. Um prazer conhecer melhor a Manuela Moura Guedes. Obrigado por ter vindo ao 40 também. Minutos. Obrigada e bom fim de semana.